Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Você pode me dizer quais são as 4 operações fundamentais? Se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Aqui no canal, toda sexta-feira eu posto um vídeo novo referente às lições bíblicas das revistas da CPAD, tá certo? Concordo. Eu acho que foi injustiça. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu gostei, beleza? Diga-me apenas quantos são 2 mais 2. E a todos os inscritos, não se esqueça, daquele likezão. O quê? O like ajuda bastante aí o canal, tá certo? Então me ajude aí, deixando aí o seu gostei, deixando aí seu comentário. E se esse trabalho tem sido bênção para você, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Tá certo, meus amados? E muito obrigado aí pelo carinho de você. Bom, agora eu quero falar com você. Está bem, mas primeiro me responda essa. Você pode me dizer quais são as 4 operações fundamentais? Você que é professor da escola dominical ou superintendente, como está a sua classe? Quer ter resultado diferente na sua classe? Quer saber como prender a atenção dos seus alunos? Porque a gente que dá aula, a gente sabe que tem sempre aqueles alunos que ficam dormindo, conversando, que não está prestando atenção na aula. Você quer aprender como fazer para prender a atenção dos seus alunos enquanto você está dando uma aula? Você já pensou em dar uma aula diferente? Isso mesmo, uma aula diferente, onde vai atrair a atenção dos seus alunos, onde os seus alunos vão prestar mais atenção na sua explicação. E não é só prestar atenção, é aprender. Então eu vou lhe apresentar o meu trabalho, isso mesmo, o meu trabalho. Ou seja, como eu ministro as minhas aulas, não só aqui no YouTube, mas na minha igreja, onde tem dado resultados fantásticos. Um pouquinho de mais de 50 para ganhar. Usando os slides em PowerPoint, você, professor, pode dar uma aula dinâmica, uma aula diferente. Por quê? Porque os slides ele vêm com imagem, animações, e isso atrai a atenção do aluno. Enquanto você está falando de um determinado assunto, tem lá a imagem de fundo que é chamativa, que prende a atenção dos seus alunos. Então eu lhe recomendo você dar uma aula diferenciada. Supondo que eu tenha 4 laranjas e que eu coma uma. Quantas laranjas me restam? 4 de perder, 8 para ganhar. É uma aula que vai, com certeza, ser um divisor de água na sua classe. Nós já vamos então para o computador. Na verdade, você vai ver como que funciona. Da mesma forma que eu ministro aqui, você vai ministrar na sua igreja. Só que você vai usar o teu conhecimento. Você vai usar os meus slides só como base, tá certo? É só a base, porque o conhecimento, isso aí é do professor. Você pode me dizer quais são as 4 operações fundamentais? 5, 4, 5. Não tá difícil de... O quê? Claro que você tem que estudar, você tem que buscar. Isso aí você não tem como. Só os slides não vai resolver o teu problema. Mas se você tem um bom conhecimento, você se dedica e você tem uma boa ferramenta onde lhe proporciona você passar o seu conteúdo com mais clareza. Você que usa aí os meus slides e ainda não entrou em contato comigo, deixe o seu e-mail aí na descrição do vídeo ou me mande um e-mail para pastorcicero2015@gmail.com. E os irmãos do Ministério Aliança Renovada, a qual eu amo muito, aquele abraço. Sexta-feira agora, dia 16, estarei aí em São Paulo, em nome do Senhor Jesus. Aqui em Paulo Afonso está um calor terrível, meu Deus do céu. Bom, então, meu querido, vamos para a aula? Bom, já estamos aqui no computador e nós vamos para a lição de número 11, que diz assim: os gigantes da fé e seu legado para a igreja. O texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Verdade prática. A fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8, depois versículo 22 ao 26 e depois versículo 30 ao 34. Não vou fazer a leitura, como de costume, eu nunca faço a leitura. Objetivos específicos.
O primeiro objetivo específico é discutir a respeito da fé que gera confiança em Deus. Segundo objetivo, mostrar que a fé nos faz ver o impossível. O terceiro objetivo, compreender que a fé dá poder para avançar. Nós já estamos aí, né, na 11ª lição desse primeiro trimestre aí, 2018, já estamos finalizando. Então, nesta lição aqui nós vamos estudar aí os capítulos mais conhecidos da Epístola aos Hebreus, né, que é a galeria dos heróis da fé, como ele é chamado aí, o capítulo 11. Então, esses heróis e essas heroínas eram pessoas comuns, pessoas sujeitas às intempéries da vida, eram pessoas normais, certo? Só que a fé deles fez com que superasse grandes obstáculos, fazendo com que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado. Então, eram pessoas comuns. O estudo dessa galeria, ele nos mostra que a fé, embora sendo algo subjetivo, traz somente resultados práticos. Eles não tinham as escrituras como nós temos hoje, o que tornava o conhecimento deles a respeito de Deus, se comparado a nós, limitado. Então, o conhecimento deles, se comparado ao conhecimento que nós temos hoje, Deus, temos as escrituras, temos a Bíblia Sagrada, diversas formas nós aprendemos a palavra de Deus, então eles eram limitados, mas a fé deles, desses homens e dessas mulheres, era insurpreendente. Introdução. O autor acabara de fazer uma longa exposição sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdócio e a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Exposição da supremacia de Jesus, ela se estende aí do capítulo 1 até o capítulo 10 da carta aos Hebreus, tá certo? Falando aí da superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Aqui ele faz um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e mulheres de Deus no Antigo Pacto e como isso deveria ser tomado como exemplo para os cristãos do Novo Concerto. Essa fé, diferente do conceito de justificação dada por Paulo, aparece aqui com o sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus. Então, essa fé, ela é diferente da fé no conceito de salvação, de soteriologia. É uma fé que tem um sentido de ousadia, de perseverança, de confiança na promessa de Deus. Então, essa era a fé que esses homens tinham. Então, a fé deles era demonstrada em diferentes momentos ali da história e em diferentes situações. Foi o que fez garantir as inserções na galeria aí dos heróis da fé, como é conhecido o livro dos Hebreus. Então foi a fé desses homens, desses heróis, que garantiram o seu nome aí na carta aos Hebreus, ou na galeria dos heróis da fé aí, tá certo? Essa mesma fé que garantiu que eles sempre avançassem e nunca recuassem. Então nós devemos imitar a fé desses homens. É um exemplo para as nossas vidas, para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Tópico 1. A fé que gera confiança em Deus. Subtópico 1. O sacrifício de Abel. O autor dá início à sua galeria dos heróis da fé com Abel. Olha só, Hebreus 11:4 ele diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda, fala. Olha só, Abel, ele foi um homem, ele ousou confiar em Deus, tá certo? Então Abel, ele ousou na sua confiança, na sua convicção concernente à existência de Deus, concernente às coisas de Deus. Por isso ele foi um homem justo, por isso a sua fé o justificou. Tá certo? A Bíblia mostra que seu sacrifício, feito com fé, agradou a Deus. Então, Deus se agradou do sacrifício de Abel. Por outro lado, Deus rejeitou o sacrifício do seu irmão Caim. Para o autor, os cristãos, assim como foram Abel, deveria ser em tudo confiante, porque o Cristo a quem seguem é em tudo
superior a Abel. Olha o que diz Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O fato é que a fé de Abel foi uma fé operante, diferente da fé de Caim, seu irmão. Então Abel confiou nas promessas de Deus, Abel confiava no Senhor. Então, três coisas são mencionadas aqui a respeito da fé de Abel. A primeira é que ele é elogiado por ser um adorador de Deus, que pela fé Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício. Olha só, o sacrifício de Abel que ele fez pela fé foi melhor do que o sacrifício do seu irmão Caim. Porque o sacrifício de Abel era uma expressão que envolvia toda a sua vida e fé. Então o sacrifício de Abel, a sua adoração envolvia toda a sua vida. Então ele apresentou toda a sua fé a Deus. Não manteve qualquer reserva nisso. Não, ele não manteve qualquer reserva. Isto representa total devoção ao Senhor. Olha que coisa interessante, que coisa mais tremenda a fé deste homem. Não simplesmente uma cerimônia religiosa. Não foi isso que Abel fazia, não era isso que Abel tinha no seu coração. Pela fé, ele adentrou a mais profunda realidade espiritual e interior do sacrifício ao Deus invisível. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que é positivo, ou o primeiro ponto mencionado a respeito da fé de Abel. E o segundo ponto ele alçou testemunho de que era justo. Caim era um injusto. O sacrifício de Caim foi rejeitado. Deus não rejeitou, não foi só a oferta de Caim. Rejeitou o culto de Caim. A oferta, isso é consequência. Se Deus me recebe como ofertante, a minha oferta também ele recebe. Mas se ele rejeita o ofertante, sua oferta não serve para nada. Então, Deus disse que a oferta de Abel, somente de Caim, somente seria aceita se ele fizesse o que era certo, o que era correto. Fizesse uma adoração, um sacrifício de coração, sincero. Não ato cerimonial somente, tá certo? Deus ele rejeitou a adoração de Caim, por quê? Porque o seu coração não era justo. Não, o coração de Caim não era justo. Agora, por outro lado, Abel, ele demonstrara a íntima relação entre a retidão e a fé em Deus, tá certo? Ele demonstrava essa retidão. Então, sua adoração agradou a Deus, sua adoração agradou ao Senhor. Por quê? Porque Deus via a alegria do coração de Abel, a alegria do coração dele em fazer sacrifício. Abel, ele vivia e agia pela fé, como um homem justo diante de Deus. É que ele foi mencionado por seu testemunho. Abel morreu como o primeiro mártir profético da história. Só que seu testemunho duradouro passou por sucessivas gerações e ainda continua a falar da vida de fé que agrada a Deus, como um homem fiel que adora a Deus de todo o seu coração. Isto é exemplo a ser seguido. Isto é exemplo de fé. Subtópico 2. O testemunho de Enoque. Há pouquíssimas referências à pessoa de Enoque no registro bíblico, mas o pouco que há é suficiente para inspirar fé e confiança. Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, Enoque, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre Enoque, mas o que a Bíblia diz é que Enoque foi um homem justo, foi um homem correto, porque o testemunho dele, a fé dele, a vida dele com Deus não permitiu que ele visse a morte. Ele andou com Deus e foi transladado, arrebatado em vida. Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com ele se não demonstrar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, somente duas pessoas são citadas na Bíblia que não experimentaram a morte. Uma é Elias, o profeta, o tibista, e o outro é este homem de nome Enoque, tá certo? Então a Bíblia diz que Enoque ele foi transladado. Isso se deu por quê? Por causa que ele andava com Deus, que ele era reto diante de Deus. Então, Deus é soberano, claro que Deus é soberano, e ele age como quer.
Mas o fato de que Deus chamou Enoque para si, ou para perto de si, isso foi isso se deu por causa da sua fé. Porque a fé de Enoque, Deus viu uma fé pura. Eu coloquei esse F aqui e tenho certeza que você vai pensar que eu esqueci de colocar o E. Não, não esqueci. Eu fiz de propósito, eu coloquei de propósito. Por quê? Porque fé é isso. Você sabe que essa palavra aí é fé. O que você vai dizer é o seguinte, o escritor ou quem digitou essa palavra esqueceu de colocar a letra E. Então fé é isso. Você não vê, mas ela existe. É como se você olhasse aqui e falasse, não, essa palavra, quem escreveu queria escrever fé, só que faltou a letra E. Mas essa palavra é fé, porque fé é isso. Você não vê, mas ela existe. Subtópico 3, a confiança de Noé. No seu sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. Foi uma geração à semelhança da nossa, ou seja, uma geração imediatista. Jesus disse que essa geração era uma geração comparada à geração de Noé. Que no dia de Noé, o que acontecia? O povo se casava, se dava em casamentos, fazia festa, tudo isso aí. O povo se divertia, não dava ouvido para a palavra de Deus, porque Noé falava, não estava nem aí com a vida. Porém, veio o dilúvio. O que aconteceu? Pegou todos de surpresa. Aí, meu filho, aí não tem mais jeito. O martelo foi batido, né? O veredito, a condenação foi certa. Quem estava na arca se salvou, quem não estava, pereceu. Nos dias de Noé, já se via uma espécie de hedonismo, ou seja, todo se preocupava apenas com aquilo que dava prazer imediato. Então, nos dias de Noé, assim como nos nossos dias, o que nós mais presenciamos é pessoas que só se preocupam com o aqui e agora, com as coisas desse mundo, com as coisas passageiras. Pessoas que só se preocupam em fazer algo que lhe dê prazer, nem que seja prazer momentâneo, porque há muita criminalidade, porque há muita prostituição, sexo, droga, tudo isso aí, bebida, tudo isso aí é prazer momentâneo. Isso já existia nos dias de Noé. Claro que hoje está muito mais avançado, o hedonismo tomou de conta, pessoas egoístas, pessoas que só olha para si, não está nem aí com o que possa acontecer com os outros, não está nem se preocupando com o dia de amanhã. Mas cuidado, vai chegar o dia, haverá o dia de uma paga. Tudo que nós plantamos, vamos colher. Quando ninguém conseguia ouvir Deus, Noé ouviu. Então, ninguém ouvia Deus. Na época de Noé, ninguém dava ouvido à palavra de Deus. E Noé é um besta, não é um velho caduco, falando que vai chover, que vai vir dilúvio, que nem chovia naquela época. Ninguém quis dar ouvido, só que Noé foi diferente. Noé, ele ouviu a voz de Deus, pela fé. Olha o que diz Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca e pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha só, enquanto ninguém estava nem aí para a palavra de Deus, Noé foi diferente. Noé creu, Noé deu ouvido à palavra do Senhor. Então, pela fé, Noé preparou a arca, colocou sua família dentro, os animais que era para colocar, e ele conseguiu ali sobreviver e salvar a sua família. Hoje não é diferente. Quantas pessoas no dia de hoje não dão ouvido ao evangelho? Você fala que nada, não, isso aí já foi, é coisa do passado, não é assim? As pessoas não dão mais ouvido à palavra de Deus. Só que, assim como a geração de Noé não deu ouvido à palavra de Deus e o dilúvio veio, da mesma forma, Jesus vai voltar. Você acreditando ou não, eu acreditando ou não, Jesus vai voltar. Então a nossa parte é crer. Tópico 2, a fé que faz ver o invisível. Subtópico 1, a obediência de Abraão. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplo de fé. Isso aqui é interessante. Olha só, após o autor ele ter falado da fé de Abel, de Enoque, de Noé, ele foca o seu argumento sobre a fé de uma pessoa muito importante para a fé cristã, que é Abraão, ou seja, o patriarca da nação hebreia. Então, este homem, ele é importantíssimo para o cristianismo. Olha só, mas nenhum deles havia se tornado um modelo para os judeus
como fora Abraão. Então, nenhum deles que o autor estava citando foi exemplo de modelo, tá certo? Como foi Abraão. Os outros foi exemplo de fé. Agora, Abraão é um exemplo de modelo. Por quê? Porque quando Abraão ele foi chamado por Deus, ele obedeceu e a sua fé o guiou, mesmo quando não sabia para onde ia. Olha só, Abraão foi chamado por Deus, acreditou na voz de Deus, no chamado de Deus, obedeceu, saiu da sua parentela, foi para uma terra onde ele não sabia, nem menos onde estaria essa terra. Isso é que é fé. Então, diz Hebreus 11:8, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão é o pai de todos que crê. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, Gálatas 3:7. Então, olha, o escritor fala sobre Abel, Enoque, sobre Noé, mas quando ele chega em Abraão, ele fala que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Olha que coisa tremenda. Os cristãos deveriam seguir suas pegadas com a mesma obediência e fé do amigo de Deus. Aqui onde está a diferença. Abraão era o amigo de Deus. Abraão demonstrou que a sua fé, ela verdadeiramente era genuína. Era fé do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Não é porque é uma fé pequena. É porque o grão de mostarda, ele não pode ser, a semente dele não pode ser misturada com nenhuma outra semente. Porque se misturar, essa semente, ela estraga, ela não nasce, ela não produz nada. Então, por isso que a semente da mostarda não pode ser misturada com outra semente. A nossa fé tem que ser que nem a fé de Abraão, que não pode ser misturada com nada. Abraão foi amigo de Deus. Subtópico 2. A fidelidade de José. A Escritura testemunha sobre a fidelidade de José. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Então, José é um outro personagem, outro patriarca que demonstrou a sua fé, a sua fidelidade para com Deus e deu testemunho de fidelidade para com Deus. Ele foi vendido, mas não se vendeu por nada. A fé de Abraão fez com que ele conhecesse o desconhecido. Essa foi a fé de Abraão. E a fé de José? A fé de José fez com que ele enxergasse, ou ele enxergou o invisível. Então, a fé de José fez ele enxergar aquilo que ele não via, o invisível. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu a ordem acerca de seus ossos. Hebreus 11:22. José, pela sua fé, ele viu a saída do povo hebreu do Egito. Ele viu o êxodo. Então, é essa fé que nos faz enxergar o desconhecido. É essa fé que nos faz acreditar no futuro. Então, foi essa fé que fez José acreditar no futuro. Foi essa fé que fez com que Abraão acreditasse no desconhecido. Então, o autor aqui da carta aos Hebreus, ele exorta os crentes a demonstrarem também esta fé. Porque possivelmente aqueles irmãos não estavam demonstrando esta fé. É essa fé que nos faz enxergar o desconhecido e acreditar no futuro. Então, se você não acredita no desconhecido, se você não enxerga o desconhecido, se você não está acreditando no seu futuro que possa melhorar, meu irmão, precisa seguir o exemplo de José. Subtópico 3, a determinação de Moisés. A jornada do êxodo sobre a liderança de Moisés durou 40 anos. Só que a jornada da fé de Moisés começou bem antes. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter gozo do pecado. Olha que homem determinado. Ele recusou ser chamado de filho pela filha do rei do Egito. Moisés, ele foi um homem determinado. Moisés, ele foi um homem ousado, um homem confiante, cheio de fé na pessoa do Senhor, na pessoa do Deus onipotente, do Deus invisível. Ele viu Cristo mesmo tendo vivido centenas de anos antes. Olha só Hebreus 11:26.
tendo maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés sabia de onde via sua recompensa. Não era do rei Faraó, não. Era do Senhor Jesus. Então, por que não seguir seu exemplo de fé na jornada espiritual? Porque nós não seguimos, ou porque nós não pegamos para nós, porque nós não seguimos esse exemplo de fé da pessoa de Moisés. O período patriarcal do Antigo Testamento, ele se estende de Abraão até José. Abraão é como o centro das atenções. Então, somente um verso é dedicado a Isaac, a Jacó e a José. Isso é compreensível. Por que isso é compreensível? Já que Abraão, o homem de fé por excelência no Antigo Testamento, ele desempenha um papel central no princípio da história hebraica. Então, o que acontece? No Novo Testamento, Abraão ele é mencionado mais extensivamente do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra figura do Antigo Testamento. Tópico 3. A fé que dá poder para avançar. Subtópico 1. Ousadia de José. A ousadia de Josué. Moisés havia morrido e a Josué coube a missão de introduzir o povo na terra prometida. De nada adiantava ter saído do Egito para ficar fora de Canaã. Moisés, que foi o grande legislador, foi um grande homem de Deus, chegou a sua hora de partir, chegou a vez de partir para Deus. Agora cabia a Josué a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida, que Deus tinha prometido para aquele povo. Então, o povo só ficaria de pé se Jericó caísse. A barreira que tinha na frente era quem? Jericó. Para entrar na terra precisava derrubar Jericó. Então, isso cabia agora à liderança do Josué. Numa guerra, a vitória pertence a quem for mais numeroso, bem armado e bem treinado. Israel não possuía tais capacidades. Então, veja só, se para vencer uma guerra precisava de homens fortes, corajosos, numerosos, treinados, o povo de Israel não tinha essas qualidades. Então, como foi que Josué venceu? Como foi que ele venceu? Se os homens não eram treinados, se os homens não eram capacitados, era em menor na quantidade de número. Como que ele venceu? Simples, pela fé, isso mesmo. Então, olha só, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Hebreus 11, 30. Então, foi a fé o instrumento de arma que Josué e o povo ali usou para vencer a batalha, para vencer aquela guerra, para derrubar as muralhas de Jericó e invadir a cidade. Subtópico 2. A coragem de Raabe. Na queda de Jericó, Raabe escapou com vida. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, aconselhando em paz os espias. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, mesmo sendo gentia, entrou na linhagem do povo de Deus. Olha só o que diz Mateus 1,5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. A fé de Raabe deve servir de inspiração e motivação para quem está na jornada rumo a Canaã celestial. Então, pela fé, a prostituta Raabe e sua família foram poupadas durante a destruição de Jericó. Então, Raabe, ela é a única mulher mencionada pelo nome na lista dos heróis da fé, em Hebreus 11. Então, sua fé é revelada por ter acolhido ali os 2 espias que Josué enviou a Jericó antes da conquista, antes deles invadir a terra. Olha só a confissão de Raabe. Ela diz o seguinte: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Isso que é fé. Você pode conferir lá em Josué 2,9. Então, ela tinha uma fé baseada naquilo que ela ouviu e creu a respeito do relato do milagre lá quando o mar se abriu, do êxodo lá, né? Do que ela ouviu, o que Deus tinha feito lá no Egito, do que o povo passou no deserto, das vitórias que o povo de Deus obteve. Então ela creu nisso, então ela sabia disso.
ela conhecia as vitórias de Israel. Antes de rodearem Jericó, ela já sabia. Antes de invadirem Jericó, ela já sabia. Então, desse modo, quando Jericó foi conquistada e seus habitantes lá, os moradores, foram destruídos, Raabe e sua família foram preservados, não pereceram com os incrédulos. Mulher gentílica, prostituta, secular, pecadora. Que valor tinha essa mulher? Nenhum, tá certo? Aos olhos humanos. Então, este é um clássico exemplo lá no Antigo Testamento. Pelo fato de Deus ser rico em misericórdia e abundante em graça. Raabe é salva pela graça de Deus. Através de quê? Através de sua fé. Simples assim. A fé, meu irmão, pode tudo. Tópico 3. O heroísmo de Gideão. O autor fecha a sua lista dos heróis da fé, citando vários personagens bíblicos. Hebreus 11:32 diz assim, e que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Seimã, e de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Gideão foi desafiado por Deus buscar o livramento do seu povo por meio da fé. Olha só, com apenas 300 homens, mas com a promessa divina recebida pela fé, ele deu grande livramento a seu povo. Gideão, ele foi desafiado por Deus. Deus desafiou a sua fé. Gideão tinha 31 mil homens para ir para a guerra. Deus olhou e falou, não, é muito. Se vencer a guerra, a honra, a glória vai ser para vocês. Vão falar que foi mérito de vocês. Então, para resumir aqui, restaram apenas 300 homens. Com esses 300 homens, Deus fez maravilhas. Deus deu a vitória. Em desvantagem numérica. Ele contava apenas com a fé na grandeza de Deus. Gideão só tinha a fé na grandeza do Eterno. Porque ele só tinha 300 homens. Era impossível vencer a guerra. Impossível. Só que, por acreditar na palavra do Senhor, por acreditar em Deus, Deus deu a vitória para ele. O que nos falta é acreditar mais no Senhor, é confiar. Na verdade, nós achamos que dependemos do Senhor, mas na verdade nós precisamos dele. Só isso. Nós achamos que dependemos, mas depender é diferente de precisar. Tá certo? Precisar, eu preciso comprar uma roupa para eu me vestir, eu preciso trabalhar, eu preciso dessas coisas. Agora, depender é quando eu não tenho nada, eu dependo de Deus. Eu não tenho o que comer amanhã. Só que eu acredito que amanhã Deus vai prover. E amanhã Deus proverá. Isso é depender. Não tenho nada e Deus me supre. Elias não tinha nada, Deus supria carne para ele e pão. No deserto o povo não tinha nada, não tinha meios, mas Deus provia tudo. Isso é depender. Deus não conta com número. Ele conta com quem tem fé. Tá certo? Ah, mas não. Deus não conta com números de incrédulo. Deus conta com números de quem tem fé, com pessoas que têm fé. Se é 10 e tem fé, Deus conta com os 10. Se é 1 milhão que tem fé, Deus conta com esse 1 milhão de fé que tem fé. Por que não? O que Deus conta é a nossa fé. Não importa o tamanho do problema, as dificuldades que seja, mas se você tem fé, Deus dará a vitória. Deus entrará com providência no tempo certo. Bom, chegamos aqui na conclusão. O autor de Hebreus contrasta o caminhar de várias personagens da história bíblica com a carreira proposta aos cristãos. Esses personagens tinham em comum um longo e desafiador percurso para fazer. Sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar ao seu destino final. A única forma de não retroceder é caminhar com fé. A fé derruba o obstáculo, abate o inimigo e levanta o abatido. Bom, meu amado, se você me acompanhou até aqui, se essa aula foi bênção para a sua vida, se acrescentou alguma coisa na sua vida, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você é inscrito, não se esqueça de dar um joinha e ajudar o canal aí a crescer para divulgar a palavra de Deus, tá certo? Muito obrigado a todos os inscritos do canal, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente. Estou feliz porque o canal tem crescido, muitas pessoas têm sido abençoadas através desse trabalho. Se você ainda não usa
eu lhe recomendo. Tenho certeza que será de suma importância para a sua vida. Abaixo aí tem um link, você é só clicar no link e fazer o download para você usar na sua igreja. Você pode levar e que Deus abençoe, tá certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.